Meu nome é Thaís Rosa, eu sou fundadora e CEO da Conectando Territórios. A Conectando Territórios ela surge a partir de histórias não ditas, né? De histórias que eu nunca aprendi na escola, né? Que é a história afro-brasileira e de comunidades tradicionais, principalmente comunidades quilombolas, e de territórios urbanos, né? Dentro do estado do Rio de Janeiro, com uma proposta de aproximar as pessoas tanto da memória, cultura e história de cada um desses territórios, relacionando com a história brasileira e principalmente de cada estado do Brasil. Eu, desde criança, adolescente, eu conheci pessoas de territórios muito diversos, viajei por comunidades tradicionais e eu via muitas histórias dessas comunidades também. E o fato de isso não estar conectado com uma história que a gente aprende, né, com como que essas culturas elas não estavam incluídas no nosso dia a dia, isso começou a me incomodar, a minha inquietação muito grande. Dela a isso, eu sou turismóloga, então a indústria do turismo também é uma indústria que pode ser muito massiva, né, destruidora de culturas e identidades e memórias. E quando eu comecei a pesquisar sobre turismo de base comunitária, que é um outro modelo, né, de se pensar e fazer o turismo, né, ele traz essa proposta também de valorizar a cultura local, né, onde também a própria comunidade ela tem a gestão, né, do turismo nas mãos delas, e é uma forma delas se manterem nos seus territórios, de gerar renda, das pessoas também terem contato com a história a partir das vozes dos moradores. Para mim, o maior desafio, quando eu comecei a empreender, que foi em 2014, foi primeiro a falta de informação que tinha sobre as comunidades, e eu acho que a dificuldade também das pessoas reconhecerem essas histórias como parte da construção do Brasil. Um outro desafio muito grande também foi desenvolver um projeto também de tecnologia no momento em que o país também não tinha muita infraestrutura tecnológica, né? Então, por exemplo, a agência no começo era online, a gente testou outros tipos de vendas, né? Mas as comunidades, por exemplo, não tinham acesso à internet, né? Isso foi uma questão também, um grande desafio, né? Outro desafio também que foi importante a articulação dos dois lados, né? Não do lado das comunidades, mas também do lado da sociedade no geral, porque as pessoas que estavam interessadas no momento em conhecer as comunidades quilombolas eram estrangeiros, né? Não tinham tantos brasileiros ainda interessados. Então, o Conectando Territórios ele surge a princípio a partir da educação, né? Comecei a levar estudantes universitários para visitar as comunidades. Um outro desafio também que eu tive, né, ao longo desse processo de empreender foi encontrar meios de suporte, né? Eu participei da primeira turma do Startup Rio em 2014 e o Startup Rio ele me proporcionou, né, que eu conseguisse desenvolver, por exemplo, o meu site, né? Então a minha plataforma ela começou a ser concretizada ali no Rio Criativo, onde eu consegui encontrar outras pessoas também para me apoiar no projeto inicial, né? Ao longo desse processo todo, eu depois, em 2017, participei do YLI, né, Young Leaders of the Americas Initiative, que é um programa do governo americano, também para empreendedores da América Latina e Caribe. E eu fui uma das selecionadas e durante o programa também eu fiz um estágio
numa outra agência de turismo lá nos Estados Unidos, que também me deu outros tipos de subsídios, né, para eu conseguir implementar coisas aqui também, né, além do suporte em rede, né, que eu acho que é uma coisa muito importante quando você está empreendendo, é você formar redes, né, redes de parceria, redes de compartilhamento de informação, conversar com outros empreendedores, outras empresas, né, pessoas que também já estavam fazendo um trabalho parecido com o seu, que não deram certo e que deram, e tentar, a partir daí, conseguir ir solucionando outros caminhos, né? E testar, porque a gente só aprende fazendo, não existe modelo, fórmula, nada que... Não existe modelo e fórmula. A gente só aprende fazendo, errando, acertando e consertando de novo. Então, acho que esse é um grande desafio, é você fazer, botar a mão na massa e testar de diversas formas, né? Atualmente, o Conectando Territórios, ele tem um canal também no YouTube, né, que tem essa proposta também de, a partir da tecnologia, do audiovisual também, ir aproximando as pessoas dessas histórias, né, não só dos territórios, mas também de temas, né, voltados para o turismo de base comunitária, também um pouco da história de cada um dos lugares, a gente está desenvolvendo para que ele cresça no futuro. A gente oferece aulas e experiências turísticas em lugares de memória, como por exemplo aqui na região da Pequena África, no Rio de Janeiro, o Quilombo do Grotão, em Niterói. São os maiores, os roteiros principais assim, da agência, né? Além de workshops, aulas expositivas e projetos voltados para o diálogo em deslocamento também, é um outro evento que a gente organiza, discutindo questões relacionadas a território, identidade e cultura, né? Então, uma forma também de aproximar não só pessoas de outros territórios, mas culturas não só dentro do Brasil, mas fora do Brasil também. E como que a gente pode aprender a partir das nossas diferenças culturais, né? A forma da gente conhecer um pouco mais, né? Não só conhecer, mas reconhecer a nossa história, né? Realmente olhar para o passado, por isso que é importante a memória, mas a memória ela é o reflexo do presente, né? Então a forma da gente conhecer a nossa cultura, a nossa história, é a gente se reconhecer como parte dela, né? E cada território tem uma história e cada história faz parte de um todo, né? Então acho que essa é a proposta do Conectando Territórios, né? Aproximar as pessoas da história, memória e cultura, não só de comunidades tradicionais, urbanas e lugares de memória, para a compreensão maior da história brasileira e reconhecimento de todas as comunidades tradicionais que fazem parte dela. É isso.